E galera, em Solo Leveling, nosso caçador de Rank E, Sung Ji-Ho, ele despertou um poder extremamente insano, que é o poder do Monarca das Sombras, que basicamente, galera, consegue simplesmente summonar várias sombras. Como assim? Essas sombras são basicamente parte do seu exército. Ele acaba meio que summonando de um corpo morto, trazendo de volta à vida um exército de mortos vivos extremamente poderosos. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, as sombras mais poderosas do Sung Ji-Ho. Mas antes, se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Então sem mais enrolação, vamos lá. Então galera, as sombras do Sung são ranqueadas mais ou menos com rank grau normal, que são aquelas sombras mais básicas dele, tem um grau elite, grau cavaleiro, e que esses aqui já são extremamente poderosos. Tem um grau comandante e também tem o grau mais alto do exército das sombras do Sung, que é o grau de marechal. São extremamente poderosos, estão em outro patamar. Nem os caçadores Rank S e se brincar o Rank Nacional consegue bater de frente. Mas tem um grau que é outro patamar, que só tem uma sombra que consegue chegar, que é o Grande Marechal, que atualmente, eu não vou dar spoiler quem é, mas para ter uma noção, simplesmente o Grande Marechal consegue dominar, mandar em todo o exército do Sung, obviamente abaixo dele. E um detalhe muito interessante, que todas as sombras que tem, desde o Grande Marechal até o rank normal, todos eles têm uma habilidade em comum, que é o seu poder regenerativo, que basicamente são, entre aspas, imortais. Por que entre aspas? Eles podem sofrer qualquer tipo de dano, vão ser destruídos, mas vão voltar, vão se regenerar, desde que o Monarca das Sombras, Sung Ji-Ho, tenha mana o suficiente para regenerar essas sombras. Eles também podem se esconder na sombra das pessoas, uma forma de espiões. E agora, as habilidades deles já em mente, vamos começar aqui essa lista com um caçador que era um curandeiro na época, que acabou morrendo lá no Arco das Formigas, que é o Min. Eu não consigo falar o seu sobrenome inteiro, mas vou deixar aí na tela para vocês. Infelizmente não dá para pronunciar isso certo. Ele era um caçador que era um curandeiro Rank S. Ele é extremamente poderoso no quesito poder regenerativo. Ele poderia regenerar qualquer pessoa, qualquer ferimento ele estava regenerando. Obviamente arrancar a cabeça ou membros ele não conseguia recuperar, mas outros ferimentos ele conseguia. Mas ele acabou morrendo pelo Beiro, que naquele momento ele é o rei das formigas. Só que tipo, a amiga do Sung, que é a Cha-He, acho que assim que pronunciou o nome dela, estava gravemente ferida, e o Sung não estava conseguindo curar ela. Então ele meio que summonou esse caçador Rank S para curar a Cha-He. Acho que assim que se pronuncia o seu nome. Mas essa sombra não durou muito tempo, já que o amigo dele não queria que se tornasse uma parte do exército das sombras do Sung. O Sung respeitou isso e acabou liberando essa sombra. Mas se o Sung continuasse com essa sombra, ele tem um ótimo curandeiro do seu lado. Tipo, é um Rank S, imagine, com uma sombra. E agora nós temos os Orcs superiores. Eles são extremamente poderosos, muito nervosos e conseguem bater de frente com caçadores Rank B e também caçadores Rank A. Eles humilharam os caçadores Rank A, para ter uma noção, naquele arco lá, onde todo mundo estava em uma dungeon. Tinha um caçador Rank B, que era o líder, o Rank A também estava lá, mas todo mundo apanhou. Mas chegou o Sung e humilhou todos eles. Então acabaram se tornando as sombras dos orcs superiores do Sung. E agora nós temos os tanques, que são basicamente aqueles ursos polares daquela guilda vermelha, aquele portal vermelho que acabou se abrindo, que vai aparecer nessa segunda temporada de Solo Leveling. Eles são extremamente poderosos, principalmente o líder deles. Eles agem como forma de tanque para tancar ataque mesmo. Mas chegou o Sung e o Igris e acabou com todos eles, e também se tornaram parte do exército do Monarca das Sombras. E temos agora o Kaisel, que é um dragão que o Sung consegue conquistar lá no andar número 100. Que tinha o Monarca das Chamas Brancas e que ele deu muito trabalho para o Sung. O Sung acabou conseguindo derrotar ele, mas ele não conseguiu extrair ele para o seu exército. Mas
ele conseguiu extrair o seu dragão e acabou se tornando o Kaizel, que é um dragão extremamente muito lindo e muito estiloso, extremamente rápido e poderoso, um dos dragões mais bonitos do Sung. E sim, ele tem mais dragões, mas não vou falar deles ainda, vou falar agora dos gigantes das sombras, que isso aconteceu lá no arco do Monarca do Gigante, que entre aspas estava invadindo o planeta Terra e tal, ele estava realmente invadindo por causa dos planos monarcas, não vou contar aqui, sem um baita de spoiler, e enviou os seus gigantes, um baita de um erro, pois quanto mais tropas você vai mandando contra o Monarca das Sombras, mas você vai estar fortalecendo o seu exército, e não deu outra. O Sung derrotou vários gigantes e acabou extraindo eles. Imagine ter, entre aspas, né, igual em Attack on Titan, vários gigantes incrivelmente altos e poderosos, de 10, 20, 30, 50 metros de altura no seu exército. Muito roubado, mas o exército Sung não só tem gigantes e dragões, também tem monstros marinhos, igual o Jima, que é um boss de uma dungeon, que é basicamente um tritão gigantesco, extremamente poderoso, também que era enorme. E como o Sung não é bobo e nem nada, viu uma ótima oportunidade de aumentar o poder militar do seu exército, não deu outra. Ele derrotou esse boss e transformou ele em uma sombra, muito insano. E agora a gente tem uma das sombras mais queridas do Solo Leveling, que é basicamente o Iron. Ele fez essa sombra a partir de um caçador Rank A, o caçador Kinshu, acho que é assim que se pronuncia o seu nome. Ele tá todo marrento numa dungeon lá dos elfos, acabou se dando muito mal e acabou querendo descontar sua raiva o cara mais poderoso da obra, o protagonista, e não deu outra, acabou morrendo e acabou virando o Iron, que é extremamente poderoso, tem um baita de um machadão, uma marreta e também tem um baita de um escudo extremamente poderoso, uma das sombras mais queridas das fandom de Solo Leveling. E a maior parte do seu poder é a força bruta, e também ama lutar. E o outro patamar também das sombras do Sung é o Tusk, acho que assim se pronuncia o seu nome, que é basicamente um orc superior, só que esse orc é completamente diferente. É um orc que conseguia manipular a magia num patamar tão insano que caçadores Rank A que tinham também manipulação da magia nem conseguia chegar à sujeira dos pés do Tusk. Mas chegou o Sung, arrebentou ele na pancada. Ele fez os próprios homens transformados em sombras derrotar esse orc superior, que é extremamente poderoso no quesito de magia. E quando ele se tornou uma sombra do Sung, ele recebeu um orbe de chamas que potencializou ainda mais o seu poder mágico. O Tusk é uma das sombras mais poderosas do Sung. Mas como eu disse, o exército Sung não só tem dragões, orcs, gigantes, monstros marinhos ou caçadores Rank A. Tem caçadores Rank S também. Um caçador americano que queria folgar com o Sung só porque o Sung matou seu irmão mais novo. Mereceu? Mereceu, mas ele queria tirar satisfações com o Sung. Um baita de um erro. Foi humilhado completamente. E ainda teve a ajuda do caçador nacional Andreas, que apanhou também. Mas esse caçador Rank S, que é o Han Dong-sun, acho que assim que se pronuncia o seu nome, apanhou e acabou virando a sombra Great, que também é bastante poderosa, ainda mais sendo extraída de um caçador Rank S, mas foi humilhado de todas as formas. E agora vamos para uma das sombras mais queridas, se não a mais querida da fandom de Solo Leveling, que é o Igris, que o Sung conseguiu depois de muito, mas muito sacrifício, depois de uma luta épica e insana contra o Igris, que estava lá no trono sentado, uma forma muito linda, uma batalha muito épica que o Sung só derrotou por sorte e por estratégia, porque na época o Igris era muito mais poderoso que o Sung, não tinha nem comparação, mas o Sung foi malandro e conseguiu derrotar o Igris e acabou se tornando uma das sombras mais queridas e mais insanas de Solo Leveling, e também uma das mais rápidas. E quando ele recebeu uma espada, que era do andar número 100, ele ficou mais poderoso ainda, mas perdendo por um dos dragões mais insanos e mais poderosos da história, não somente do exército do Sung, mas da história de Solo Leveling, que é o dragão Carmesim, que precisou de todos os caçadores nacionais para derrotar esse dragão. Ele era extremamente poderoso, mas o Sung não ficou muito tempo com essa sombra.
porque tinha passado tanto tempo o seu cadáver que não tinha como manter já no exército do Sung. Mas quando uma sombra aí que está em primeiro lugar, que não vou dizer ainda para vocês, acabou chegando juntamente com o restante do exército, o Ashborn, o Osborn, também trouxe não só um, mas nem dois, mas 3 dragões carmesinhos pro Sung. Então ele perdeu um, mas ganhou 3 em troca, então realmente saiu no lucro. E agora a sombra, a segunda sombra mais poderosa, uma das mais queridas também da obra, é o Beru, que é o rei das formigas. Isso aconteceu lá no arco das formigas, onde todo mundo estava sendo humilhado pelo Beru. Todos os caçadores Rank S estavam apanhando, pedindo por clemência, e o Beru tá nem aí. Mas chegou o Sung, arrebentou o Beru como não se houvesse amanhã, e acabou sendo extraída por uma sombra do Sung, que acabou se tornando a primeira sombra do Sung a conseguir falar. Pra ter uma noção como o Beru foi insano na época. Atualmente o Beru é Marechal, perdendo pro grande Marechal, que está em primeiríssimo lugar, a sombra mais poderosa do Sung e a mais poderosa do exército do Ashborn, que é o Bellion, que era basicamente o braço direito do Ashborn e agora é o braço direito do Sung Jinwoo. O cara é tão insano que tem 2 formas, a sua forma gigantesca e a sua forma normal, humanoide. Ele tem uma espada tão poderosa que funciona uma espécie de chicote extremamente insano, e é o grande marechal do exército Sung. Ele controla todas as outras sombras. E o Beru não ficou ciumado, ficou, lutou contra o Ashborn e perdeu miseravelmente, ficando em segundo lugar. E porque o Bellion apareceu só no finalzinho? Porque foi necessário ele no final, já que o Monarca do Caos, o Monarca da Destruição, estava chegando, o Antares, e o Sung somente com seu exército normal não seria o suficiente. Por isso o restante do exército do Ashborn chegou lá para ajudar, e lógico, chegou com o grande marechal Bellion, uma das sombras mais bonitas, mais insanas e a mais poderosa de longe. E curtiu essa lista de solo leveling? Lembrando que só esse finalzinho foi ranqueado: Bellion, Beru, Kamisin e Igris. Esses 4 são os mais poderosos. O resto você pode mudar a ordem ao seu gosto, mas para mim essa sequência. Mas aí, você curtiu essa lista? Quer ver mais conteúdo de solo leveling? Se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer muito mais para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!